Então, como a gente está começando do zero aí, quero desejar uma boa noite para todo mundo, um bom GE. Me chamo Janaína, como o Gisele falou. Hoje, minha acompanhante, minha parceira vai ser Carol. Hoje nós vamos falar sobre inteligência, imaginação e conação. E estamos no nosso 7º encontro. Eu vou iniciar, então, falando sobre inteligência. É muito difícil encontrar uma definição de inteligência que, de fato, categorize. Porém, existem algumas características que podem ser notadas na inteligência. Então, o que seria inteligência? Para o Eli, a inteligência é definida como a capacidade do indivíduo de adaptar a novas situações, resolver problemas e reter e mobilizar conhecimentos, pensar de forma abstrata e aprender, né, a partir da experiência. O Eli diz que talvez a inteligência não seja uma função psíquica específica, em sim uma medida de rendimentos de pensamento de raciocínio. Pode passar, cara. As alterações na inteligência, em termos patológicos, a inteligência só se altera quantitativamente, sempre para menos, configurando-se como uma déficit intelectual, né? Uma deficiência intelectual. Assim, essa deficiência está relacionada à dificuldade na aquisição de habilidades. Quer fazer o adendo, Carol? Calma aí, gente, que eu tô apresentando. Aí tá meio difícil de colocar vocês aqui. Perdão. É, Assim, quando ele fala isso, né, ele fala que não há alteração para mais, somente para menos, mas ele faz um adendo ali nas crianças superdotadas, né, que a gente conhece hoje em dia como altas habilidades e tal. E pelo que a gente conseguiu entender dali, não é que há uma alteração quantitativa, então não é que essa criança tenha mais inteligência que outra criança, é que, na verdade, ela aprende antes. Então, há um desenvolvimento precoce dessa inteligência. Não significa que é uma inteligência abastada, uma inteligência a mais, mas sim se desenvolve antes do período crítico, né, que era para se desenvolver. E aí a gente chama ele ali de superdotação, de altas habilidades. Ele não aprofunda muito nisso, mas só para fazer um adendozinho aqui. Queria me justificar também que eu estou com duas telas, do notebook e do celular. Então, o do celular está gravando e do notebook está me direcionando aqui a apresentação. As alterações da inteligência elas são divididas fundamentalmente pelo momento da instalação da linha do tempo do paciente. Pode passar, Carol. Ela refere-se falando da deficiência mental, que hoje em dia a gente chama de transtorno de desenvolvimento intelectual. É importante destacar que a linguagem do Eli, aqui a gente estuda, né? A gente está estudando o manual da psicopatologia em cima do que o Eli escreveu, do que o Eli apresenta para a gente, e a gente às vezes se depara com uma nomenclatura um pouco atrasada, vamos dizer assim. Então, a gente sempre dá um alerta daquilo que a gente pode trazer para a atualidade, na nossa linguagem atual. Né? O livro ele foi escrito em 2021, mas já tem uma nova edição dele que foi lançada esse ano. Então, a gente fala que deficiência mental, mas é só para trazer o transtorno do desenvolvimento intelectual. Vamos lá, ele é uma déficit e ela ocorre num período de desenvolvimento aí antes dos 18 anos. O Eli também fala dos períodos críticos, né? Em determinadas fases do crescimento da criança são importantes para a aquisição das habilidades específicas. Se a aprendizagem não ocorrer em determinado tempo, né, em determinado momento, pode não ser possível a obtenção, o aprendizado dessas habilidades posteriormente. A deficiência mental ela é visível por haver interrupções no desenvolvimento. Né? A criança, né, o adulto, ele tem o desenvolvimento incompleto. O funcionamento dele, ele tem uma déficit no desenvolvimento intelectual. Já a demência, que é a síndrome demencial, caracteriza uma perda ou declínio de inteligência, já que já a vida adquirida, né, atingido a maturidade, e é um processo progressivo, na maioria das vezes é irreversível. Compromete a autonomia do indivíduo e vem acompanhado com outras deficiências, né, como memória, linguagem, a habilidade motora, conhecimento em geral. Já a pseudo memória, até brinquei com a Carol,
é o sabor demência, né? É uma perda aparente temporária de capacidade intelectual, né? Mas que tem um funcional. Geralmente, por exemplo, afetado por uma depressão grave, e ela é reversível, tem tratamento adequado, ela pode ser reversível. Já o exame da inteligência, pode pular, Carol. Rapidinho, voltando aqui. Sabe o que eu estava lembrando das aulas de Walter Neurociência sobre o caso daquela menina? Esqueci o nome. Quando a gente estava falando sobre déficit intelectual, porque, assim, né? Gino? Exato, Isabela. Porque eu fico pensando, né, no papel também da estimulação nesses casos em que a gente já tem um déficit intelectivo, né? E aí da importância que isso teria também para não para curar, porque não aconteceria, mas para diminuir a gravidade desse déficit intelectivo, sabe? Fiquei lembrando muito dessas aulas de Walter, até porque a gente depois tem um período crítico, né? Depois não, né? A gente tem o período crítico ali, e, né, quanto mais precocemente a gente intervir, obviamente que vai ser melhor para o próprio prognóstico, né? Vamos lá. Já no exame da inteligência, a gente consegue dividir aí em algumas etapas. Né? Tem a entrevista, que como as outras, no estudo das outras funções psíquicas, a gente está sempre batendo nessa tecla, a gente recebe o paciente. Existe uma conversa com o paciente, né, que permite essa impressão geral de nível de intelecto do paciente. A gente observa a capacidade do paciente de compreender conceitos, analogias, a gente observa também, né, a extensão do vocabulário, como esse paciente fala, gesticula, o empenho escolar dele ou profissional, como ele desempenha o papel dele, né, no contexto social. E também é importante fazer essa análise, né, da gente observar quando ele chega, qual é o desempenho dele intelectual, né? E a testagem são elaborados testes, dois tipos de testes, né? Os testes verbais e os testes de execução. Os testes verbais, eles avaliam os processos de conhecimento já adquirido pelo paciente, né? Os de execução é a forma como o paciente organiza a capacidade de manipular estímulos visuais com rapidez e outros processos não verbais também. Alguns testes verbais têm a finalidade de avaliar a capacidade de abstração e também a capacidade de raciocínio. E o nível de conhecimento também, por exemplo, a interpretação de provérbios, igual ele fala, né? Não julguei o livro pela capa. E como esse paciente interpreta esse provérbio, né? Também tem os cálculos matemáticos simples, ele também traz o exemplo. A passagem do ônibus é 1,20. Quanto eu vou receber de troco se eu comprar duas passagens? Quanto que eu vou ter de troco com uma nota de R$ 5? Se eu pagar, né, a passagem for 1,20, eu der uma nota de 5 pagando duas passagens, qual vai ser meu troco? Então, como esse paciente resolve, né? E o Eli também traz outros exemplos a mais de 10 verbais. Já os testes de execução se concentram em como eles compreendem a tarefa, como eles resolvem as tarefas. Exemplo, quebra-cabeça, labirinto, figura, encaixe de objeto, completa a figura, né? E é importante lembrar que para a avaliação ter uma avaliação mais criteriosa, mais fidedigna dos resultados, deve ser considerado também os fatores que podem atrapalhar o desempenho do paciente, né? Como o paciente chegar ansioso, ou com uma falta de motivação, com baixo estímulo e também com um baixo grau de instrução, né? Aquele paciente não sabe nem o que está acontecendo, qual é a proposta ali do teste. O Eli também fala da escala de Binet e Simon, eu sempre me embolo. Eu acho que é Simon, né, Carol? Me corrige aí. Introduz o conceito da idade mental, né, que é o que corresponde ao nível de inteligência das crianças. E existe uma determinada faixa etária. Dessa forma, é medido, né, o nível de inteligência das crianças entre normal, que é o que a idade coincide ali com a idade cronológica,
tem a idade mental entre 7 e 10 anos, que ele chama de débil, o débil mental, né? O imbecil, que é de 3 a 7 anos, e o idiota abaixo de 3. Já o Sten, ele criou um outro conceito de que é consciente intelectual, que é o QI. Nessa versão, existe para os adultos e para criança e para os adultos, mas para os adultos, ele compreende em 11 subtítulos, que são 6 verbais e 5 de execução. Contudo, o teste de QI são bastante criteriosos, né? E desconsideram os fatores culturais, socioeconômicos, educacionais. O indivíduo que é tido como inteligente em um determinado campo, em determinado contexto, pode ser qualificado como imbecil em outro. Então, assim, é muito arcaico as coisas que ele traz, os conceitos que ele traz, porque até o que eu estava comentando com a Carol, a gente se põe observar, né? Como que é? Esse livro não é tão antigo, a gente está em 2026, ele é de 2021, não sei como está a linguagem dele atualmente, mas a gente se colocar como era a nomenclatura, né? Como eles dividiam, né? Entre idiota, imbecil, enfim, né? A gente tem que voltar um pouquinho e estudar, de repente, a nova edição dele para ver como ele lida, como ele separa essa nomenclatura, né? Como eles estão falando hoje em dia. Enfim, o exame da inteligência é dividido nessas 3 etapas. Pode pular, Carol. Como é a inteligência nos principais transtornos, né? No retardo mental, que é a deficiência intelectual, ela é dividida como um desenvolvimento interrompido. A mente não desenvolve totalmente desde a infância. A pessoa tem um QI abaixo de 70, tem dificuldade para aprender, raciocinar e se adaptar. Quem tem o grau leve vive sozinho numa boa, já quem tem o grau profundo não anda, não fala e depende de fraudes e cuidados de terceiros, né? Pode falar, Gisele. Não, é só porque a gente estava falando anteriormente sobre a questão do testagem das escalas e a gente precisa lembrar das aulas de psicometria, né, de técnicas e exames psicológicos e verificar, né, esses testes, tudo lá no site do SATEFS, né, para ver se eles estão aptos, né, para serem usados ainda nos dias de hoje, né, porque pode ser que um teste que por muito tempo foi usado hoje, né, não esteja válido para uso, de acordo com o site do SATEPS, porque precisa fazer esse processo de revisão, né, de validade novo, até porque as culturas, elas mudam a todo tempo, então é preciso a gente lembrar um pouquinho disso. Pela pesquisa que eu fiz, assim, muito rápido, não me aprofundei, tenho consciência em falar, esse de consciência, né? Ele ainda é usado. Ele tem uma sigla que eu não botei aqui, não destaquei aqui no meu resuminho, né? E eu também, como é inglês, eu não ia gravar. Mas tem no livro do Eli, ele fala e ainda é usado para adultos, que são divididos em subtestes, né? 6 verbais e 5 de execução. Ele ainda é usado. Mas é nesse sentido que eu fico pensando, né? Como ele é dividido e se ainda a gente vale usar ele atualmente. Eu, assim, confesso que eu não sou muito apta para avaliação psicológica, né? Nesse quesito de aplicação de testes e tudo mais, mas eu fico me questionando, principalmente nas nomenclaturas e nas falas do Eli, né? A gente se questiona muito. Vamos lá. Na demência, a pessoa tinha uma inteligência normal, mas aí o cérebro começa a estragar, né? Ele perde a capacidade aos poucos. Afeta a memória, que fica muito ruim, a atenção e a personalidade, né? É diferente do retardo mental, né? Na deficiência mental, a demência, você ainda nota pedaços, traços de uma antiga inteligência, né? Da cultura da pessoa, daquilo que ela viveu, que a pessoa tinha antes de adoecer. Né? Então, diferente do retardo mental, o paciente tinha inteligência e ela foi se degradando, né? Ela foi se ruminando. A depressão, pode pular, cara. Não, o delírio antes. O delírio é um apagão, é uma confusão mental passageira.
A inteligência ela cai de repente, mas o quadro é temporário e totalmente reversível, assim como causa médica, como, por exemplo, uma infecção ou uma desidratação, por exemplo, é tratada. No delírio também esse apagão da inteligência, ele é momentâneo. Pode falar, Isabela. Eu ia perguntar só se na questão do retardo mental, ou a pessoa nasce com isso, né? Ou a pessoa sofreu alguma lesão, né? Isso. No cérebro, tipo, na vida, né? E o retardo mental ele tem um marco, né? Até os 18 anos para se detectar esse retardo mental. Depois dos 18 já entra como ou demência, ou pseudodemência. Na depressão, a inteligência ela diminui também. O cérebro continua perfeito, mas o rendimento ele cai. Porque a tristeza e a falta de energia consome a pessoa, né? Então, sem a motivação e com o pensamento lento, quando a depressão demora muito, a inteligência demora também a voltar. Mas, como o delírio, ela pode ser reversível, né? A inteligência ela pode retomar. Na esquizofrenia, ocorre uma perda, né, ao longo do tempo, porque a psicose ela vai desligando a inteligência da pessoa, né? Ela desliga a realidade da pessoa e deixa o cérebro da pessoa meio bagunçado, desorganizado. Então, conforme a pessoa vai desenvolvendo a doença, automaticamente essa inteligência da pessoa ela também fica bagunçada, desorganizada. E trazendo assim um resumo paralelo do que a gente falou, que a gente acabou de identificar, que eu posso trazer lembrança para a gente fixar e lembrar no retardo, a inteligência nunca chega a vir. A pessoa nunca foi inteligente, né? No retardo mental. Na demência, a inteligência ela veio, mas ela some. No delírio e na depressão, ela sumiu de uma forma passageira, mas ela pode voltar. Já na esquizofrenia, a inteligência ela vai se perdendo no meio do caminho. Eu acho assim, eu trago essa rebusca para a gente poder fixar na memória. Todo mundo conseguiu entender? Que às vezes eu falo, né? Eu acho que sim, até essa questão da própria esquizofrenia, do delírio, talvez voltar no dia passado sobre o pensamento, talvez ajude também a compreender alguma coisa, um pouquinho mais do mecanismo de funcionamento geral. Até porque, quando a gente está falando de inteligência, foi até uma das coisas que eu anotei antes, no texto mesmo, vai falar sobre isso, ela é uma função psíquica que está muito relacionada a todas as outras, e a maioria delas a gente já trabalhou aqui. Então, a gente já falou sobre a atenção, a gente já falou sobre a memória, sobre o conteúdo afetivo que está relacionado à inteligência também, a própria senso-percepção, porque a gente fala do delírio lá, da própria psicose. Então, talvez essa seja, eu acho que uma das principais funções que abarcam todo esse escopo das outras funções psíquicas, porque lá naquele primeiro GE passado, no primeiro GE que a gente teve de introdução à psicopatologia, que a gente passou pelo ordenamento dos fenômenos psíquicos, pelos sintomas, né? Por tudo isso, a gente destacou isso de maneira muito efusiva. A gente está trabalhando as funções psíquicas de maneira isolada, separada, puramente por didática. O próprio ali, o livro vai trazer esse apontamento, porque no fim elas estão entrelaçadas, elas estão acontecendo ali umas junto da outra, né? Porque não tem como você falar de memória sem você falar da atenção, ou se você falar da afetividade, por exemplo. E eu acho assim também, a inteligência em si, igual ele falou, ele não acha que é uma função psíquica, né? Mas eu acredito que ela difunde, né? Ela entrelaça nas outras funções. E é um pouco assim, algo que você, assim como aparência, como atenção, como memória, é algo que você já de cara na entrevista do paciente você já consegue detectar, né? Você já consegue ir fazendo um apanhado dessas funções psíquicas. Eu acho que a inteligência ela fica muito escancarada, né? Como algumas outras. Tem umas que é mais cognitivas, né? Tem umas que é mais. Você precisa de ter ser mais apurado, ser algo mais buscado. Mas eu acho que a inteligência é algo que também transmite assim muito no primeiro contato. Carol, eu acho que também, até por causa
eu acho que principalmente quando a gente está falando daquele aspecto da abstração, né, da própria interpretação, do raciocínio, né, dali no exemplo que você vai fazendo algumas perguntas, você vai observando como esse paciente ele vai fazendo esses nexos causais, como que ele vai construindo uma narrativa. Então, eu acho que talvez também realmente a gente consiga observar algumas coisas nesse primeiro momento. E aí, obviamente, que esse exame psíquico a gente vai fazer no momento da entrevista, tem que lembrar, nesse momento aqui agora, você não faz um exame hoje e esse mesmo exame vai valer para amanhã, porque a gente sabe que existem aspectos do humor, por exemplo, que atrapalham, né? Atrapalham não, alteram algumas funções psíquicas. Então, a gente meio que faz um exame durante todo o processo que você está com o paciente, né? Um novo exame, por exemplo, a cada nova sessão. E aí, eu acho que conforme justamente for andando, um andamento, por exemplo, desse tratamento ou de uma psicoterapia, a gente consegue também ir compreendendo esses outros aspectos que são um pouco mais cognitivos, que precisam, de fato, dessa maior apuração, né? Então, eu acho que a gente consegue realmente, assim, né? Não era isso que eu ia falar, gente. Eu me perdi, porque tinha o negócio na ponta da língua, isso está acontecendo com muita frequência. Estou preocupada, minha memória não está muito boa. E aí... Ele está sendo afetado, amigo, então. Tá vendo? Tá vendo? Eu ia falar Agora, outra coisa. Enfim, se eu lembrar, eu falo. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre a função psíquica da imaginação. Todo mundo me escuta? Tudo certo? Tudo certo, beleza. Ele define a imaginação como a capacidade de criar novas imagens, ideias ou conexões entre representações já existentes. Então, é essa capacidade de criar algo interno, necessariamente, ok? A gente vai ver mais à frente a diferença entre imaginação e criatividade, né? Que elas andam juntas ali, elas estão intrínsecas uma à outra, mas são coisas diferentes, né? A imaginação, ela tem como algumas características a não limitação a uma imagem visual, então não necessariamente vai ser algo que eu estou pensando e eu criei uma imagem disso. Ela pode envolver ideias muito abstratas, né? Ela permite a gente criar coisas que a gente nunca viveu, coisas que não existem, assim, na vida real. E ela está relacionada com a criatividade, né? Só que tem uma diferença. A imaginação, ela vai gerar produtos internos dentro da gente. Então, a imaginação é algo que vai gerar uma imagem fantástica, que a gente vai ver mais à frente o que é. Já a criatividade é criação, entendeu? Então, você vai utilizar da imaginação também, né, no seu processo de criatividade, mas você vai produzir algo no mundo. Então, eu vou pegar, sei lá, um monte de papelão e vou construir uma casinha de papelão. Eu vou estar usando a função psíquica da imaginação, assim como da inteligência, assim como do pensamento, entendeu? E eu vou estar juntando tudo isso num processo criativo e trazendo um produto final, entendeu? Criatividade, ela tem meio que esse objetivo. A gente usa muito como sinônimo, né? Mas tem essa diferença. A imaginação, ela pode ser vista em vários lugares, eu coloquei aqui. Tipo, a gente consegue ver isso em produções artísticas, a gente consegue ver isso em invenções, nos nossos devaneios, eu devaneio bastante, pessoal. Então, eu utilizo bastante também. Gisele também, que ela tá concordando ali. Nas fantasias das crianças, principalmente, dos adultos também, né? Que eu também crio situações que existem na minha cabeça, mas enfim. Nos livros. Então, tudo isso estimula o nosso processo ali de imaginação, e a imaginação ela é usada em todas essas questões, entendeu? Não necessariamente para uma imagem visual ou só para um devaneio. Ela aparece em vários lugares. A gente tem dois tipos de imaginação, né? A reprodutiva e a produtiva. A reprodutiva, a gente vai estar falando algo relacionado, assim, trazendo algo que já existe, evocando uma memória, uma experiência que a gente já viveu. Então, isso é o tipo de imaginação reprodutiva. Então, por exemplo, quando eu lembro da casa de infância, quando eu olho um álbum de foto, eu lembro como eu era pequenininha, como eram minhas primas. Isso tudo a gente vai usar a imaginação. Então, no processo de memória também, a função de imaginação também está ali, entendeu? Evocando, né? E é um tipo reprodutivo. Também tem a produtiva, que é eu criar novas combinações, eu produzir algo inédito. Aí eu coloquei até, essa aqui era para ser Alice, coloquei até Alice no País das Maravilhas, porque
ela inventa algo novo, ela junta ali a imagem de um coelho com um relógio, aí forma um coelhinho que cai na toca, ela cai na toca também, o chapeleiro maluco, aquele gato lá sorridente, entendeu? Então a gente está produzindo, fazendo novas combinações, produzindo coisas inéditas, e não só relembrando experiências que a gente já viveu. Agora eu vou falar da imagem fantástica, né? Que, como eu falei, a criatividade tem como produto algo externo, algo palpável, algo no mundo. Enquanto a imaginação, ela tem como produto, muitas das vezes, a imagem fantástica, que é algo interno. É algo que a gente cria de maneira voluntária. A imagem fantástica também pode ser chamada de devaneio, por isso que está aqui, tá? Mas, enfim, a gente cria isso de maneira voluntária, a gente sabe que isso pertence ao nosso espaço interno e a gente não confunde com a realidade, entendeu? Então, são exemplos de imagem fantástica. As próprias fantasias das crianças, o faz de conta das crianças, os sonhos acordados, os devaneios, entendeu? E há uma diferença importante ressaltar de imagem fantástica para alucinação, né? Porque na alucinação, o sujeito ele cria isso involuntariamente, ele confunde com a vida real, entendeu? E ele não, e ele consegue perceber isso no espaço externo. Então eu estava até conversando com a Jana antes da gente entrar aqui, que eu vejo muito essa imagem fantástica nas minhas crianças, porque eu trabalho com criança, né? As crianças só. E a gente brinca bastante de faz de conta e sempre tem essas brincadeiras assim, onde imagina uma pessoa que não existe, ou imagina um foguete no meio da sala, ou o chão é lava, entendeu? E alguns adultos têm o hábito de achar, né, que a criança realmente está vendo aquilo, mas não, aquilo existe na cabeça dela. Se você perguntar, pelo menos estou falando da minha experiência prática, né, elas sabem que aquilo ali não está no mundo real, entendeu? É uma brincadeira, um faz de conta. É um amigo imaginário que ela inventou e que existe no mundo interno dela, mas que ela sabe que não está ali na realidade junto com a gente, entendeu? Então, assim, muita gente confunde isso também, acha que a criança tá vendo de verdade, ou acha que, tipo assim, tá alucinando, tá ficando esquizofrênica. A Jana trouxe a questão de religião, que o povo atrela muito com religião. Ai, meu Deus, tá vendo o espírito. Não, tá só exercitando a sua função psíquica de imaginação, entendeu? Criando uma imagem fantástica. E assim, novamente estou falando isso com base na minha experiência quando criança, que eu também tinha muitos amigos imaginários que eu não via de fato, mas que eu fingia estar ali, e na minha experiência ali com o trabalho, onde as crianças fazem exatamente a mesma coisa. É importante a gente diferenciar aí. Vou falar agora sobre algumas alterações da imaginação, tá? Assim como a inteligência, a imaginação ela só tem alterações quantitativas, bom? Ela não tem qualitativas, então está tudo relacionado à quantidade e não qualidade. Então, eu vou ter para mais e para menos. Para mais seria exacerbação e para menos seria inibição. Como assim uma imaginação exacerbada, né? São fantasias muito intensas, com associações muito incomuns, coisas muito desconexas, assim. Uma criatividade muito exacerbada, né? Com um pensamento muito fantasioso. Então, a gente consegue observar isso em casos de mania, em alguns quadros psicóticos. Aí aqui eu vou lembrar da Lexi, né? A gente falou bastante sobre ela. Ela é uma personagem de Modern Love. E ela aparece em um episódio, ela tem transtorno bipolar. Então, no, numa das primeiras cenas do episódio, ela tá indo pro mercado, ela tá em quadra de Maria, e ela tá indo pro mercado, e aí eu acho que quando ela tá indo, não sei se é quando ela tá indo ou quando ela volta, mas ela imagina, tipo assim, um time-lapse, um stop motion rolando, entendeu? A vida dela vira um La La Land, e dá pra ver que essa função tá ali, ó, lá do alto. O povo começa a cantar, começa a dançar, entendeu? E ela só tava indo pro mercado, e ela já imagina uma porrada de coisa. Entendeu? Tem também alteração para menos, que seria a inibição, né? Onde há uma pobreza ali imaginativa, há uma redução na fantasia, uma dificuldade criativa. Onde a gente pode ver isso é na depressão, né? Na demência, no delírio, na deficiência intelectual. Então a gente vai juntando, né, as funções específicas que já estão alteradas outras funções específicas que estão alteradas nesses quadros, junto com essa da imaginação. Então já tem uma diminuição de potência, como a Diana falou, entendeu? A pessoa ela fica mais no down, né? Então essa capacidade de imaginação ela também é alterada. E aqui é um caso interessante.
Aqui a gente vai ter a pseudologia fantástica. Ela em si não é meio que uma alteração, na verdade, ela está dentro da exacerbação, entendeu? É quando ocorre a exacerbação da imaginação que pode ocorrer essa pseudologia fantástica, que nada mais é que a mitomania, né? Que é a mentira patológica. Então, assim, ela consiste em você criar histórias assim muito fantasiosas, muito heróicas, onde você é o protagonista, entendeu? Com o objetivo de impressionar, de chamar a atenção, de obter reconhecimento. E esse tipo de consequência da alteração, né, ocorre muito em transtornos antissociais, na mania, na própria mania, e nos transtornos dissociativos. Aí eu trouxe aqui, gente, 3 exemplos. A gente hoje não trouxe videozinho, a gente trouxe personagens. Então, eu coloquei aqui o João Grilo, do Alto da Compadecida, que eu imagino que a maioria conheça. Então, assim, ele é um personagem que ele cria narrativas muito fantasiosas para poder escapar ali das consequências de seus atos. E ele parece até mesmo acreditar nisso, entendeu? Então, não é confirmado que ele tem mitomania nem nada disso, mas a gente consegue ver essa alteração. Aqui a gente tem o Barney também, que é de How I Met Your Mother. Eu não sei se vocês conhecem também, mas ele é um personagem que, para mim, ele é o puro suco da mitomania, entendeu? Se pudesse nomear alguém de mitomania, seria ele, porque ele inventa histórias o tempo inteiro. Na maioria das vezes, com o objetivo ali de impressionar mulheres, né, de obter a atenção das mulheres. Então, ele inventa que ele foi o primeiro homem a pisar na Lua, que ele era um agente do FBI, entendeu? Para cada mulher, ele conta uma história diferente, entendeu? E ele não faz isso só na questão romântica, ele também faz isso para os amigos dele. Eu também adoro ele. Ele também faz isso para os amigos dele, entendeu? Então, os amigos dele nunca sabem se o que ele está contando é totalmente verídico ou se ele está, tipo, adicionando coisa, entendeu? Porque ele tem essa tendência mesmo de adicionar e se colocar, tipo, como o herói da parada. A gente também, eu trouxe também a Creusa, que é da novela América. Eu não conhecia essa personagem, mas enquanto eu estava fazendo esse GE, né, quando eu estava estudando pro GE, apareceu no meu Reels essa menina, essa mulher. Aí eu falei assim, nossa, ótimo exemplo. Entendeu? Ela é uma mulher que aparentemente é conservadora, ela se porta como alguém conservadora, como alguém muito inocente, né? Ela quer passar essa imagem ali de pureza, sabe? Mas no fundo, né? Ela, na verdade, tem uns desejos, assim, bastante exacerbados, sabe? Vou colocar nesse ponto. Ela é mais, assim, vulgar do que aparenta. Mas ela sempre mente para tentar manipular a situação. E não só isso, em várias outras ocasiões também, em várias outras cenas, aparece ela inventando histórias ou trocando as narrativas para que haja um conflito. Então, é o tipo de pessoa que gosta de ver o parquinho pegando fogo, entendeu? E parece também, tipo assim, que a vida dela gira em torno de mentiras, né? Que ela conta para si mesma e para os outros. Agora eu vou falar da imaginação nos Gente, só transtornos mentais. uma coisinha rapidinho. É, eu gosto muito de assistir novela, né? Se vocês não quiserem ver a novela toda, novela que tem Creuza, se for, tá no YouTube, vocês vão achar a história de Creuza e assim, sabe, nesses canais, tipo Oito Infinitos, Oito Desmaiado, que tem essas coisas. É só procurar. Tarso também, que a gente usa muito, tem. Não precisa, entendeu? Ir lá assistir a novela toda. Cara, eu comentei com o Carol. Falei, quando eu vi o personagem, eu falei, Carol, ranço, ela é muito sonsa, enfim. É muito bom que eu usei palavras o tempo inteiro para evitar o sonso falso. Ela chegou e falou: tá bom. Pra quem não tá vigiando ainda, é Gente, assim. a gente está num grupo fechado, eu acredito que, né, consegue me entender, porque são piadas internas, enfim, né? Ai, muito bom, gente. Eu gostei. Ai, calma aí. Vamos lá. Vou falar agora da imaginação nos principais transtornos mentais, né? Como eu já falei da mania, acontece muito, ocorre a exacerbação, né? A imaginação ela fica ali acelerada, as ideias elas são expansivas, as associações acontecem de maneira muito rápida e muito
assim, desconexa, né? Pega duas coisas completamente diferentes e junta. No próprio figurino da Alex, você consegue ver isso. Então, novamente falando da Alex. Na depressão ali ocorre a inibição da função, então ela fica mais no down, né? O empobrecimento ali imaginativo, a redução da fantasia, a pessoa não tem muito essa energia para criar, ou até para rememoriar, né? E a gente tem também estados psicóticos, onde a imaginação ela pode aumentar os delírios. Aí eu vou falar do Tarso, que o José falou ali. Porque a gente viu no nosso último GE uma cena do Tarso, né? Onde ele estava falando do roubo dos pensamentos dele, ele acreditava que os pensamentos dele tinham sido roubados, que ele estava sendo seguido. Então, ali ele estava com uma alteração de pensamento, né? Mas também com uma alteração na imaginação. A imaginação meio que deu um impulso, né? Ele imaginou, ele criou que existiria alguém capaz de roubar os pensamentos dele e que as pessoas estavam ali seguindo ele. Então, nesses casos, a imaginação exacerbada ela é algo bem complicado, né? De realmente aumentar esses estados aí psicóticos, aumentar os delírios. É isso. Agora é comigo de volta. Agora a gente vai entrar no tópico de conação. Em poucas palavras e tentando assim ser numa linguagem bem fácil, conação, segundo ele, é um nome técnico para vontade. É a nossa força de vontade, o nosso impulso, a nossa energia, o que transforma o desejo e uma intenção na mente em uma ação real e física, né? Eu botei aí a fala do Eli. Constitui o conjunto de atividades psíquicas direcionadas para a ação. O impulso é aquela força interna, né, física e afetiva que te empurra para saciar uma necessidade básica do organismo. Né? Eu trouxe alguns exemplos para deixar bem... Eu gosto muito de exemplos, né? Para a gente entender o que é impulso e o que é vontade. O melhor pensar é que o impulso vem do corpo, né? É biológico, é automático. Enquanto a vontade ela vem pela cabeça, é consciente e racional. Então, o impulso é vontade, o impulso é biológico, automático, e a vontade é racional. Eu trouxe alguns exemplos assim bem palpável. Por exemplo, o impulso da fome. O estômago ele está vazio, a glicose ele cai e o seu corpo gera aquela sensação de urgência física, né? Que te obriga a procurar comida para sobreviver. Já a sede, a garganta fica seca, vem a desidratação, gera o impulso incontrolável de beber água, de procurar água. Né? O sono, o cansaço físico, ele vem, tem aquela vontade de fechar. Vou chegar aí, Isabela. Ele vem à vontade de fechar os olhos para restaurar as energias. E também a gente tem o impulso sexual, né? Que também é físico. Vem uma vivência ativa de um companheiro, uma atração física e é hormonal que induz a buscar a satisfação do libido, né? E o porquê, que agora eu vou chegar no que a Isabela perguntou, é importante diferenciar o impulso do instinto. Por exemplo, bem prático. Eu até estava conversando com a Carol e eu falei sobre isso. O João de Barro, ele nasce sabendo construir uma casa perfeita sem nunca ter visto outra antes. É um instinto ancestral. Nasce pronto, né? Ele já nasceu com aquele instinto. Igual quando também, vou usar o exemplo do passarinho. Ela entra ali no seu período fértil, né? O instinto, ela começa a buscar as palhinhas para poder fazer um ninho. O ser humano ele não nasce com instinto, com o comportamento pronto. Ele sente fome, aí vem um impulso, porque ele sentiu algo orgânico, né? Algo biológico, automático ali, e aí ele precisa procurar alguma coisa para comer, ele precisa ir atrás da caça, atrás da comida. Né? E agora, trazendo o exemplo da vontade, que é uma escolha consciente, a vontade ela pega energia bruta daquele impulso e passa por um filtro de escolha, de inteligência, de cultura e do seu contexto ali. É o poder de decidir como, quando e o que você vai fazer, o que você vai agir.
Por exemplo, o exemplo da fome que eu trouxe. Você tem um impulso, né? O impulso da fome, mas por motivo de saúde, cultura, religião, qualquer coisa, vem a vontade para escolher. Por exemplo, não vou. Eu trouxe exemplo na hora do lanche, né, Carol? Não vou comer um hambúrguer cheio de gordura, recheado. Vou preferir comer uma salada com frango grelhado. Eu era fit, inclusive, antes da gestação, né? Um adendo. Vou preferir comer uma salada. Ou se eu estiver em jejum, por exemplo, a minha religião, a minha cultura me ensina a fazer um jejum, ou eu vou fazer um exame de sangue, sei lá. A minha vontade barra o impulso e eu decido o que eu vou fazer, se eu vou comer ou não. Né? Por exemplo, eu tenho o impulso, que é a vontade de. Eu tenho impulso que é comer. Porém, eu posso escolher a minha vontade, segurar, porque eu estou em jejum, porque eu preciso fazer um exame, ou porque eu estou na faculdade, estou fora de casa, preciso aguardar chegar no local para eu me alimentar, ou por um impulso eu posso sair comendo qualquer coisa na minha frente. Então, a gente tem o impulso, que é a fome, porém a vontade de escolher comer ou não. Outro exemplo que eu trouxe também, que é o sono, o impulso do sono, por exemplo, durante o GE, que hoje está bem interessante, graças a Deus, vem o impulso do sono e você tem a escolha, a vontade. Não, eu preciso segurar minha onda aqui, porque o GE está interessante, eu gostei dessa função cognitiva, né, da conação, e eu preciso entender que não é a hora de eu tirar um cochilo, vou esperar o GE acabar, e a minha vontade prevalece, que eu botei o GE como prioridade. Então, depois do GE, eu vou comer, e depois do GE, eu vou dormir. Então, assim, é o impulso de dormir, de comer, mas a vontade prevalece. Eu sei a hora de comer, e eu sei a hora que eu vou dormir. E por último, eu trouxe também da sede, né? Eu trouxe até um exemplo para a Carol. Por exemplo, a gente está num deserto e a gente consegue avistar um rio. A gente tem o impulso da sede, que a gente quer beber água. Está um sol escaldante, a imaginação aí. Está um sol escaldante e a gente tem um deserto na frente, mas a gente avista o rio e o rio está do outro lado. Então, eu preciso entender que o meu impulso é de sede, mas eu preciso atravessar o rio para beber água, né? Agora, a minha vontade é infinitamente de ir no banheiro fazer xixi o tempo todo, 24 horas. Mas eu também preciso entender que às vezes eu estou na faculdade, às vezes eu estou no GE, às vezes eu estou dormindo. Então, eu preciso segurar. Às vezes não dá, às vezes dá uma escapadinha, mas na maioria das vezes dá para segurar. Eu preciso entender que eu preciso ir esperar o momento certo para ir no banheiro. Ou deixar o impulso me dominar e, enfim, né? A gente sabe o que acontece. Então, fazendo um resumão, é a busca total. O impulso avisa o corpo do que ele precisa, a urgência fisiológica, a urgência que ele tem, mas a vontade é o meu painel de controle. É a vontade que dita as regras, né? A vontade que me faz entender que eu estou numa sociedade que é regida por regras, que eu não posso andar pelada na rua, por exemplo. Pode vir a vontade de ficar nua, né? Porém, eu preciso entender que pode ser o sol escaldante, o calor que for, não posso tirar minha roupa e sair nua, porque vou estar infringindo leis. Então, o impulso, ele é uma urgência fisiológica, ele é uma urgência, né, de dentro para fora, porém, a vontade, ela é racional, é ela quem comanda, ela quem é o centro de controle, né? Bom, processo volitivo. Processo volitivo é um caminho que a nossa mente faz desde o momento em que surge o desejo até a vontade de realizar. Né? O processo é o passo a passo da nossa força de vontade. Ele se divide em 4 etapas, que é intenção, deliberação, decisão e execução, que eu vou falar o passo a passo delas agora. A intenção ou o propósito é o começo de tudo, é quando nasce a vontade, é um plano ou um desejo dentro de você. Essa fase ela é muito ligada aos impulsos e às necessidades biológicas. Por exemplo, estou com fome, quero comer alguma coisa. Já a deliberação ou análise é a hora que a sua mente bota na balança e você analisa. Se eu comer uma pizza, um hambúrguer,
uma batata frita, vai ser gostoso, mas eu vou quebrar minha dieta, porque eu preciso lembrar que eu sou fitness, eu estou malhando, eu quero uma vida saudável. Então, vai ser prazeroso no momento, mas depois vai trazer consequências. Então, eu vou quebrar minha dieta e vou comer uma salada, vou quebrar a dieta ou vou comer uma salada e ser saudável. Já a decisão é o momento da escolha. Depois de analisar, você bate o martelo e escolhe. Preciso voltar em outubro, inclusive. Até me perdi, Zé, tem que olhar aqui. A decisão é o momento da escolha. Depois de analisar, você bate o martelo, né, o veredito, e escolhe. Decidir, vou comer uma salada ou não. Hoje é o dia do lixo, vou comer um hambúrguer, vou comer uma pizza ou qualquer gordice por aí. Já a execução é ação física e motora, é quando você finalmente levanta da cadeira e vai cozinhar, fazer seu bife grelhado e a sua saladinha fitness, e ser saudável e dormir leve, e acordar com a mente livre. E já aconteceu isso comigo, inclusive. Então, o processo da vontade funciona. Primeiro, você sente o desejo, que é a intenção. Depois, você pensa no que você vai fazer, que é a deliberação. Aí, você escolhe a opção, que é a decisão. Depois, você vem para a execução, que por fim você vai lá e faz. Então, assim, esse é o processo volitivo. Intenção, deliberação, decisão e execução. Ficou alguma dúvida? A única dúvida, Janaína, é que o quão é complexo, né? Às vezes eu não queria ter que deliberar nada, avaliar os prós e contras de nada, tomar decisão nenhuma, fazer nada. Amiga, até os 10, 12 anos, você ainda consegue se controlar na base do que seus pais vão deliberar para você, a intenção dos seus pais. Depois dessa fase, infelizmente, você vai precisar começar a tomar decisões, e aí a vida adulta ela é dura, sabe? Que aí, na execução, é você, não vai ser mais sua mãe nem seu pai, entendeu? É triste isso, a realidade. Então, assim, eu penso muito nisso, que o meu sonho era ser de maior, ter minhas coisas, minha vida, blá, 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 blá. Depois, eu falei, gente, não tem ninguém para deliberar, ninguém para decidir, muito menos para executar por mim. Ou sou eu, né? Então, Gente, agora eu vou voltar aqui falando das alterações da fonação, né? Diferente da inteligência e da imaginação, ela tem tanto alterações quantitativas quanto qualitativas, né? Então, primeiro eu vou falar das quantitativas, relacionadas à quantidade, né? Então, a gente tem tanto para menos, tanto para mais. Para menos, a gente tem a hipobulia e a abulia, que é essa diminuição justamente da atividade volitiva, que a Jana falou até agora. Falei assim, pausado, porque eu estava falando errado essa palavra. Na abulia, a gente tem a abolição dessa vontade, um desânimo, assim, uma falta de potência, uma perda de iniciativa, uma indecisão. E, assim, é muito comum em transtornos de depressão, né, na esquizofrenia, da demência. Então, novamente, a gente junta com todo o resto ali, com a inteligência, com o pensamento, com a imaginação, e a gente percebe que isso é um montinho, né? As alterações psíquicas na depressão, elas geralmente estão no down. Uhum. A gente percebe ali algo regular, né? Algo recorrente. A gente tem também, por mais, né, alterações quantitativas por mais, que é a hiperbolia, que é o excesso de energia, assim, um aumento ali da iniciativa, da atividade, uma sensação de potência. Então, a pessoa ela apresenta uma fala acelerada, ela tem muitos projetos ao mesmo tempo, ela apresenta uma impulsividade, um excesso, assim, de atividade. E aí, novamente, eu falarei da Lex, porque essa hiperbolia ela é muito comum em estados de mania, né? E a gente consegue ver isso na Lexi, esse excesso de energia. De novo, ela tá indo pro mercado e ela se veste toda glamurosa, assim, ela imagina que ela tá num La La Land, tá todo mundo cantando junto com ela, entendeu? Então ela tem essa energia, ela chega no cara, ela marca o encontro com o cara, entendeu? E isso é muito nítido, né, nessa cena. A gente também tem alterações qualitativas, né? E aqui eu vou fazer a diferenciação entre impulsividade e compulsividade, que, de novo, muitas vezes a gente trata como sinônimo, mas são coisas bem diferentes, né? Atos impulsivos, eles são
súbitos, eles acontecem meio que num rompante. Eles são incoercíveis, então a pessoa ela não tem muito controle sobre isso, ela não tem muito essa parada de conseguir negar, né, isso, e não acontece o filtrozinho. Então a pessoa não tem uma reflexão prévia sobre aquilo, ela só vai, entendeu? Então ela age sem pensar. Ali o que a Gisele falou que gostaria de ter, né, essa ação sem necessariamente uma deliberação. E aí isso acaba colocando a pessoa em risco, né? Então, eu vou trazer vários exemplos aqui, onde isso afeta de maneiras diferentes. Novamente, a Alexi, né, sendo a estrela daqui, ela é muito impulsiva, ela chega nesse cara totalmente desconhecida, e ela marca um encontro com ele, e aí quando eles estão saindo, ela fala assim, quer saber para que esperar? A vida é uma só, por que a gente não vai agora? E ela vai agora, naquele momento, tomar café da manhã com ele, entendeu? Então, assim, ela tem muitas dessas atitudes de sem pensar, ela só vai, entendeu? Quando ela tá nesses estados de mania. Outro personagem, que é também a cara da impulsividade, é o Jake Peralta, de Brooklyn Nine-Nine. Então, ele é um detetive, onde ele se enfia nas coisas mais doidas, assim, por busca de adrenalina, né? Busca ali de ação. E aí, só depois que ele tá lá, ele tenta bolar um plano mirabolante para poder sair. Entendeu? E aí ele se coloca em perigo de deixar. Não é, não. Eu gosto dele, para com isso. É, ele se mete em muita coisa, ele se envolve. Então, pessoas impulsivas, elas geralmente estão em conflito com outras, né? Eu vou falar mais disso quando eu chegar na Kitty. Porque elas acabam sendo sem noção para com os outros, né? Então, assim, o Jake, ele passa por sequestros, ele leva tiro, ele vai pra cadeia, ele passa por um processo, ele recebe um processo da polícia porque ele agiu sem pensar, entendeu? Então, assim, ele apanha muito até ele amadurecer e crescer. Enfim. E um último exemplo seria Kitty, de Com Carinho Kitty, né? Show Kitty, que é uma série da Netflix, ela é uma adolescente, olha só. E isso está muito presente em adolescente, gente. E aí, com ela, são questões mais de relacionamentos sociais. Então, a Kiri, ela aparece primeiro em um filme, onde ela não é protagonista, ela é irmã da protagonista, que é Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, é o nome do filme. E aí, a irmã dela escrevia cartas para os crushes dela, né, para os seus próprios crushes. Então, assim, ela tinha um crush quando ela tinha 7 anos de idade. Ela ia lá, escrevia a carta e endereçava, mas nunca mandava. Então, ela tinha um monte de carta. E a Kiri um dia vê a irmã num domingo sozinha e resolve enviar essas cartas, porque ela quer ser a Cupido. Entendeu? E aí a vida da irmã dela vira de cabeça para baixo, porque a Kiri pega e age sem pensar. E ela continua fazendo isso, ela ganhou uma série própria, né? E continua fazendo isso sempre. Então ela se mete na vida dos outros, ela tem atitudes muito impulsivas, ela tenta juntar casais, ela, assim, tenta resolver o problema dos outros, porque ela não tá afim de resolver o dela, vamos colocar assim. Então ela é bastante impulsiva, ela tá frequentemente em conflito com outras pessoas, porque ela acaba sendo sem noção, né? Ela acaba fazendo coisas que não competem a ela. E não parando para pensar nas consequências disso. Só depois que estoura que ela vai ter que lidar. Já a compulsividade é algo bem, bem diferente. Né? Compulsividade está relacionada a atos repetitivos, né? E não a atos súbitos ou impulsivos. Então, assim, são atos que se repetem e geralmente estão associados com um alívio ali da ansiedade. Então, está associado com um sofrimento psíquico, geralmente. Há uma necessidade de realizar esse ato e o sujeito reconhece que não é um ato bom, não é um ato saudável, que é algo absurdo, digamos assim, e tenta resistir, mas na maioria das vezes não consegue. Então aqui eu trouxe dois personagens também, um que eu já falei, que é o Monk, né, um detetive diferente, que eu já mostrei uma cena, já é passado, não vou lembrar agora sobre qual que é, acho que é de memória, onde ele tá numa cena de crime e ele tá o tempo todo perguntando do gás, entendeu? Perguntando pra assistente dele se ela fechou o gás, porque ela tem que fechar o gás, porque se não fechar o gás vai dar merda. Entendeu? Você tem certeza que você fechou o gás? Então, o tempo inteiro nessa repetição, e ele não consegue se concentrar no que tá na frente dele. Entendeu? Essas coisas relacionadas à compulsividade, ela tá muito atrelada ao toque.
né? Então, esse personagem, ele tem toque. A Amy, que eu vou falar depois, também tem toque. E isso fica muito evidente, né? Ele tem muitos rituais também, de que ele não pode sair de casa sem fazer determinada coisa, de que ninguém pode tocar em determinada panela. E tem muitas essas coisas ritualísticas. E que ele sabe que é um absurdo, mas que ele não consegue se desvencilhar nisso. É uma série interessante porque ela mostra a progressão e a regressão dele, né? Tem momentos em que ele consegue se desvencilhar de certos rituais, né, de certos comportamentos compulsivos, e aí acontece alguma coisa na vida dele que gera sofrimento psíquico e ele retorna para esses atos com o objetivo de ter um alívio ali da sua ansiedade. A mesma coisa a gente vê com a Amy. A Amy, essa aqui, ela é par do Jake. Então, assim, o caos e a organização junto. A Amy, ela é organizada até demais. Ela é o retrato daquela menininha perfeitinha, que segue todas as regras. E ela tem toque. Então, tudo dela é organizado, tipo, muito direitinho. A pasta dela tem que ser organizada por cores, tem que ser organizada por ordem alfabética. Ela tem rituais, ela tem momentos de extrema ansiedade, assim, principalmente quando ela é avaliada. E aí ela faz esses rituais, às vezes ela até machuca a si mesma, ela fica fazendo assim, entendeu? Isso não é tão explorado na série, mas dá pra ver. Então, é muito evidente, né, essa comparação. E dá pra ver a diferença, né? Do Jake, que é o cara que só vai pra Amy, que pensa muito antes de agir, só que ela tá pensando constantemente e repetindo atos, repetindo pensamentos o tempo inteiro. Essas alterações aqui, elas continuam sendo qualitativas, tá, gente? Eu só não tinha colocado aqui. Aí, por último, né, a gente tem a ambitendência, o negativismo e a sugestionabilidade. A ambitendência, ela é a presença simultânea de tendências opostas. Então, assim, não é uma pessoa indecisa. É importante a gente ressaltar isso. É como se fosse uma indecisão ao extremo, mas ainda assim não é bem isso. Porque, por exemplo, uma pessoa indecisa, ela vai ficar na dúvida se quer ficar com fulaninho ou se quer se afastar de fulaninho. Uma pessoa que apresenta uma tendência, ao mesmo tempo que ela vai querer ficar, ela vai querer se afastar. Então, são forças opostas te puxando ao mesmo tempo. Entendeu? Tu tá ali no meio, tentando sobreviver. O negativismo, ele é a oposição automática sem o motivo consciente. O que eu quero dizer com isso? A pessoa se opõe àquilo que eu estou pedindo, aquele comando que eu estou dando, mas ela não está fazendo isso de maneira proposital, né? Então, assim, não é uma rebeldia. Algo acontece no mecanismo psíquico dela, ela tem alguma alteração no mecanismo psíquico dela, que ou ela não reconhece o comando que eu estou pedindo, entendeu? Ou ela reconhece de maneira trocada. E aí ela faz o oposto, entendeu? É muito comum em quadros de catatonia, né? E a gente tem dois tipos de negativismo, que é o passivo e o ativo. O negativismo passivo é, por exemplo, a pessoa está em pé e eu peço para ela vir até mim. E ela continua parada em pé. Não vem. Ela simplesmente não faz. Agora, o ativo seria a pessoa está em pé, eu peço para ela sentar. Não, perdão. A pessoa está em pé, eu peço para ela permanecer em pé, ela vai lá e senta. Entendeu? É o oposto. Ela faz o oposto do que eu pedi. Então, o passivo ela só não faz, não há ação, e o ativo ela faz o oposto daquilo que eu estou pedindo. Entendeu? Como eu disse, é muito comum casos de catatonia, onde você pede para o indivíduo e ou ele não reconhece, ou ele fica parado, assim, e aí, novamente, está associado com outras alterações de outras funções, né? Mas é importante ressaltar que não é rebeldia, não é proposital. Tem também a alteração de sugestionabilidade, né, que é a tendência de você aceitar influências externas. Então, mais do que uma pessoa altamente influenciável, é uma pessoa que, tipo, vai aceitar suas sugestões sem pensar nas consequências disso. Entendeu? E em casos mais extremos, isso se transforma em algo chamado obediência automática, que, tipo assim, a pessoa vai cumprir a ordem que eu dei sem pensar, entendeu? Mesmo que isso ofereça, tipo, risco para ela. Então, a gente está no meio de uma avenida, eu peço para ela ficar parada no meio da avenida, tem um carro vindo, ela vai ficar parada. Entendeu? É uma obediência automática, como se fosse um robozinho, eu programei e a pessoa vai ficar. Entendeu? Aí, como exemplo, foi muito difícil achar. Mas eu trouxe aqui, vou falar primeiro desse sinalzinho aqui, ó.
que é a hipnose, né? As pessoas hipnotizadas, né, em estado de hipnose, elas têm essa alta sugestionabilidade. Então, a função está alterada, a função da conexão ela está alterada quando a pessoa está em um estado hipnótico. Além disso, eu trouxe também Hamlet, do nada, para falar sobre a ambitendência, né? Ele não necessariamente tem ambitendência, mas ele fica a peça inteira perguntando ser ou não ser, ficar ou não ficar, vou com ela, vou com a minha família, entendeu? Então ele tá sempre sendo puxado por forças opostas. E por último eu trouxe também o Kronk, que também tem a ver com sustentabilidade, que ele é da nova onda do Imperador. E tipo assim, ele faz tudo que a Isma manda ele fazer, sem questionar muito sobre isso, entendeu? Então ela pede para ele matar o Imperador e vai fazer, entendeu? Só que há todo um erro lá, e não se desenrola. Mas enfim, não tem motivo nenhum para segui-la e ele continua. Por último, eu vou falar aqui da conação dos principais transtornos mentais, né? Então, a gente tem na esquizofrenia uma hipovolia, uma diminuição ali da vontade, dessa energia, dessa capacidade volitiva, né? O negativismo também acontece na esquizofrenia, entendeu? Seja passivo ou ativo, ele também ocorre. E a impulsividade, né? Então, movidas por impulsos internos sem questionar bastante isso, né? Sem deliberar sobre isso. Só age. A depressão seria a abulia, então a pessoa ela tem zero vontade. Assim, aqui eu coloquei ideação suicida, não necessariamente relacionada à conação, mas quando a gente está falando de ideação suicida, a gente fala de uma alteração de pensamento e também de uma alteração da conação por uma questão de vontade, né? A pessoa ela tá com uma vontade em relação àquilo por um sofrimento psíquico, né? Então, é um pensamento suicida, uma ideação suicida por um sofrimento psíquico. Então, essa conação, essa vontade, ela também está alterada, né? Ela se dá de maneira alterada. Também coloquei a mania aqui, com hiperbolia e impulsividade, né? Que a pessoa está com muitos projetos ao mesmo tempo, ela está com uma impulsividade, ela está com excesso de atividade, com excesso de energia. Então, isso é muito visível na mania, como eu já tinha falado antes. O toque, né, com obsessões e compulsões, né, com atos repetitivos, pensamentos obsessivos, entendeu? É bem nítido isso. E adicionei também transtornos alimentares, onde há uma impulsividade alimentar e também compulsões. Aí aqui, quando eu estava treinando para apresentar, eu lembrei da Ellen, que é uma menina que já esteve aqui, né, uma personagem que já esteve aqui no nosso GE, né? Ela é do Mínimo para Viver, o filme é o Mínimo para Viver, ela é a personagem principal, e se eu não me engano ela tem anorexia, né? E, assim, é possível ver muito claramente essas questões de impulsividade e compulsão, porque ela tem os dois ao mesmo tempo, né? Os dois que se confundem, né? Mas que não são necessariamente opostos, ela tem ao mesmo tempo, né? Em transtornos alimentares isso aparece. Então, por exemplo, vou falar primeiro da compulsividade. A compulsividade aparece no filme quando ela fatia os alimentos muito pequenininho, assim, organiza a comida no prato de maneira ritualística. Então, são cenas que acontecem no filme que você consegue ver essas compulsões. As flexões que ela tem que fazer todas as noites, antes de dormir, ela faz a flexão, mesmo estando altamente debilitada, mesmo, assim, quando ela estava por um fio, ela ainda fazia essas coisas, né? A impulsividade alimentar, o impulso de não comer, é o contrário, né? E outros impulsos também relacionados a outras coisas, como dirigir em alta velocidade, o isolamento o extremo que ela tem, o impulso de colocar, não é o impulso, né, mas a impulsividade de colocar pezinhos nas roupas dela para enganar os pais e enganar os médicos quando ela for pesar na balança, entendeu? Sem pensar muito nas consequências disso no futuro. Então, há uma impulsividade muito presente e uma compulsão também. E aqui a gente fez um apanhado geral. Sei lá. Pode falar. É porque eu gosto, as minhas anotações, quando eu estudo, de botar sempre
mapa mental, exemplos, algumas palavras-chave para a gente entender e fixar, né? Então, eu deixei esses quadrinhos, que é imaginação, inteligência, conação, e dizendo o que cada uma dessas funções representa, né? A inteligência, compreender, estruturar, pensamento convergente, adaptação à realidade, solução de problemas. A imaginação, que é subverter e criar, pensamento divergente, desconstrução da realidade, geração de novas conexões. E a conação, que é mobilizar e agir, direcionamento da energia psíquica, os impulsos, né? Regulado por escolha consciente, que é a vontade, e para alterar a realidade. Então, assim, só para a gente. Esse quadrinho é só um mapa mental para a gente fixar o que a gente aprendeu. Aqui estão as referências, né? A gente usou o livro do Shen E aqui E estão. Oi. Perdão. Não, sobre avisados de laje, né? Vai ficar lá no. Daqui a pouco não, né? Aí depois daqui, a gente vai fazer que nem a Helena falou. Vai comer e vai dormir. Mas semana que vem a gente adiciona lá no Drive para vocês, tá? E provavelmente também, mais pra frente, o resumo vai vir. E aí vocês vão ter acesso um pouco mais rápido, né? Eu acho que mais fácil no resumo, né? Que acho que vai ficar melhor de revisar, de estudar e afins. Sim. Aí aqui são só. Eita, um segundo só, gente. Tô tentando colocar. Aqui são os referenciais midiáticos que a gente utilizou, né? Um monte, quase que no corpo. Se vocês tiverem interesse aí, o Tarso no Caminho das Índias, João Grilo do Alto pela Compadecida, a Creuza, o Jake, a Amy, a Kit, enfim, todo mundo aí e onde assistir, né? Amiga, o formulário. Gente, o formulário está no chat, tá? Por favor, respondam antes de sair, mas não tá abrindo, tá dizendo que link não encontrado. Como assim não está abrindo? Pelo menos para mim. Apareceu assim também, não tá indo. Vamos ver se vai agora. Eu acho que Acho que eu tô um número. Foi. Aham. Foi. Queria pegar eles de surpresa. Você falou. Ai, gente. Pessoal, muito obrigado. Nosso próximo GE é dia 11. Eu esqueci de botar o nome das queridas aí que vão. Então, próximo dia 11 é aí. outra coisa que a gente vai precisar discutir mais uma vez, porque creio eu que dia 11 a minha pessoa não vai poder estar com vocês, porque eu tenho atividade na universidade. Lembra, eu tenho simpósio da LASMU o dia todo, da liga que eu faço parte, tá, gente? Da Liga de Saúde Mental da Mulher Negra. E termina às 6 horas da tarde. Eu não vou ter tempo para chegar aqui e conseguir apresentar. As saídas vão ser, ou a gente passa para uma sexta também, para o dia 12, dia dos namorados, né? Mas aí, namorado fica pra lá, né? Vai estudar. Ou a gente grava, e aí a gente vai ter que discutir isso lá no grupo de novo. Final de período, né, gente? Relevem, pelo amor de Deus, final de período. Tá tudo um caos. Eu sei que a gente, né, tinha estipulado o GES a cada 15 dias, toda quinta-feira, 7 horas da noite. Mas a vida vai acontecer, na universidade vai nos enlouquecendo e a gente precisa fazer adaptações. Sim, essa semana, inclusive, foi pesada. Estamos aqui como sobreviventes, entendeu? Sobrevivemos às entrevistas de estágio supervisionado, gente. E assim, é muito louco, né? Porque eu acredito que a maioria que é estudante também, e a gente já imaginava isso, né? Lá na construção do GE, quando a gente começou no período passado e tal. E a gente fez a escala desse mês, a gente já imaginou que o final de maio e início de junho ia ser punk. Mas a insistência, persistência, disciplina e tudo que vocês possam imaginar, inteligência, a falta de uso crítico, né?
A falta de juízo crítico, porque ninguém aqui pensou bem, né? Só foi. E A aí, impulsividade. aí Não racionalizamos a situação, mas enfim, era um sonho, né? E saiu do papel e a gente está se esforçando bastante para cumprir. ai, gente. É sobre isso. Então tá bom, pessoal. Boa noite, obrigado. Hoje a gente terminou mais cedo, graças a Deus. E é isso. Boa noite. Boa noite. Descansem. Até. Eu não sei quando, né? Mas até.